Ex-prefeito, ex-governador, ex-senador e ex-deputado federal, conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Estado, novamente deputado federal e hoje deputado estadual. Uma enorme carreira pública e considerado por muitos um dos generais da política estadual. Nossa República recebe hoje Júlio José de Campos. Muito obrigado por sua presença, por ter aceitado o nosso convite de participar aqui do Nossa República. Seja muito bem-vindo. É uma honra imensa, Mauro. Aliás, eu já estava devendo uma entrevista para a Nossa República, porque você já tinha me convidado ainda no ano passado, lembra? Mas aí estava período pós-eleitoral, a corrida, mas agora estou à sua disposição, já empossado no mandato de deputado estadual, pronto para responder as perguntas que você desejar se informar. O senhor ficou um período fora da política, tratando da saúde, etc., e voltou com toda a corda agora para esse cargo de deputado estadual. O senhor já foi, eu falava aqui na abertura, o senhor já foi prefeito, já foi governador, já foi senador, já foi conselheiro do Tribunal de Contas, foi deputado federal, enfim, tem uma carreira vasta, robusta na área política, uma história extremamente importante. E eu quero começar com um assunto que está muito em voga nesses últimos anos, que é essa questão ideológica. O senhor passou por diversos partidos. Na verdade, o senhor não passou por diversos partidos. O senhor sempre esteve no mesmo partido e o seu partido veio mudando de nome ao longo da história, não é isso? Aos 16 anos de idade, eu filiei ao PSD. Meu pai era PSDista, era muito ligado ao Filinto Miller, a Ponce de Arruda e ao Juscelino Kubitschek. Então, eu fui da juventude do PSD. Na campanha de 1965, do governador Pedro Pedrocian, aqui em Mato Grosso, eu já participei do movimento estudantil pró-Pedro Pedrocian, enfrentando Lúdio Martins Coelho, numa eleição belíssima, disputadíssima. Foi a última eleição direta para governador antes do regime militar. Veio o regime militar e encerrou com as eleições de governador, né? Veio aí passou a ser indicação, né? Aí eu filiei ao PSD, o PSD, uma parte ficou na Arena, outra parte foi para o MDB, na época, depois PMDB e hoje é MDB de novo. E eu acompanhei com meu pai a liderança do Filinto Miller, depois da Arena, a Arena virou PDS, eu já era deputado federal, já fui prefeito e deputado federal pela Arena, prefeito em 1972, você não tinha nem nascido, se brincar. Depois da prefeitura, eu fui eleito deputado federal em 1978, lá em Brasília, em 79, com o início da abertura política, né, que já vinha sido pregada pelo presidente Geisel, lenta e gradual, houve o fechamento, né, o encerramento da Arena e a criação de novos partidos. E a Arena virou PDS e foi criado naquela época outros partidos. O PDT, o Brizola voltou do exílio, né? Criou o PDT, o PTB voltou com a Ivete Vargas, e eu sou da velha guarda, como diz o ditado. E eu fui escolhido pelo PDS para ser o candidato a governador contra o saudoso padre Raimundo Pombo, que era um mito político da época, porque ele foi muito contrário à divisão do Estado, então ele teve uma bandeira muito grande que era o antidivisionismo de Mato Grosso. Não sabia ele que a maior sorte nossa foi a divisão do Estado, ficávamos livres dos campograndenses, dos sulistas, e o Mato Grosso, que era tido como primo pobre, né? Hoje é o irmão rico do Brasil, né? O Estado rico do Brasil. Depois de ser governador do Estado, eu fui deputado federal constituinte, em 86. Em 90, eu fui eleito governador, já pelo PFL, né? E depois de senador, eu voltei a disputar o governo em 98, com o finado Dante de Oliveira. E o que ocorreu? Eu perdi a eleição. Iniciei uma eleição vitoriosa, né? E terminei perdendo por 1%, uma eleição dramática, né? Muito pequena a diferença, mas aí eu fiquei sem mandato. E fui nomeado pelo Fernando Henrique Cardoso
em 2000 para ser vice-presidente da Embratur. Eu permaneci na Embratur e, em 2002, eu fui agraciado com o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, um cargo vitalício muito importante, e lá eu permaneci até 2008, quando eu saí para disputar novamente uma eleição de prefeito de Várzea Grande, em 2008, contra o então prefeito Murilo Domingos. E eu perdi a eleição também para o Murilo Domingos, a segunda derrota minha. O número 8 não é muito simpático comigo. Foi uma derrota surpreendente, né? Em 2010 eu fui eleito novamente deputado federal. Mas nesse período, que já era democrata, né? Já era DEM, o PFL tinha transformado em democratas. E aí o que ocorreu? Nesse período que eu estava em Brasília, no último mandato, eu detectei que eu estava com uma cirrose hepática. E aí, já em grau bastante avançado, eu não pude disputar a reeleição em 2014. Né? Desisti e fui para a fila de transplante. Entrei na fila Já do SUS, pensou? aguardando um fígado novo. E, felizmente, graças a Deus, em 2017, em março de 2017, dia 13 de março, eu consegui ser transplantado no Ceará, em Fortaleza, um fígado novo de um garoto de 23 anos. Quer dizer, hoje o fígado está com 29 anos. Então, recuperei da saúde, graças a Deus, voltei a ter uma vida qualificada e agora os meus amigos convocaram para me ser novamente candidato. E eu disse, olha, já na União Brasil, eu aceito apenas ser deputado estadual, porque eu não quero mais voltar para Brasília, aquela viagem, né, toda semana, vai e volta, já não tenho mais pique para isso. Voltei a ser deputado estadual, graças a Deus, não foi fácil, porque a chapa nossa é muito pesada, né, candidatos muito bons, e a chapa, os atuais deputados estadual, tem muita estrutura para trabalhar. E foram reeleitos, dos 24, 18 foram reeleitos. Apenas 6 novos deputados chegaram. E dos 352 candidatos que disputaram a Assembleia Legislativa no ano passado, na eleição de 2022, eu fui o 9º colocado. E fui o primeiro dos não portadores de mandato a conseguir ser eleito com 33.800 pontos. Quer dizer, o senhor se manteve num partido Sempre. de direita e o partido foi mudando de nome, foi se ajustando, mas o senhor nunca foi um político dessa direita extremista, dessa direita mais radical. O senhor sempre foi um democrata, sempre teve uma posição de direita e tal, mas sempre também dentro de um limite de bom senso, enfim. O que coloca o senhor numa posição um pouco diferente dessa direita bolsonarista, vamos dizer assim, que é um pouco mais raivosa, né? É mais ou menos isso que o senhor sente? Como é que o senhor vê essa questão? Eu não cheguei nem a ser de direita, eu sempre fui de centro, né? Porque os partidos meus sempre tiveram um bom comportamento, nunca radicalizou, nunca foi extremado, nem de um lado nem do outro. E nesta eleição, para você ter ideia, eu não vou negar, na eleição passada, no segundo turno, eu optei pelo Bolsonaro. No primeiro turno, eu votei no Geraldo Alckmin, que teve uma votação pequena, né? Eu sempre fui admirador do atual vice-presidente. Depois, nesta eleição também, né, de 2022, nós não tínhamos muita opção, ou Lula ou Bolsonaro. No meu espectro de vida, eu preferi apoiar o Bolsonaro. Aliás, até porque a grande maioria dos nossos companheiros da União Brasil nunca acreditou na tal da candidata do partido, da Soraya, que auto-intitulou-se de candidata a presidente sem nenhuma chance. Então, aqui o Democratas de Mato Grosso, que hoje chama União Brasil, optou, até porque o nosso candidato a governador, que era o candidato à reeleição, o Dr. Mauro Mendes, para ele interessava a coligação com o PL de Bolsonaro, né? Tanto é que houve uma dissidência no nosso grupo, o senador Fávaro, o deputado Nery Geller, que eram aliados nossos, tiveram que optar por outro lado, porque ficou sem espaço, já que nós tivemos que optar pela candidatura
do Hélio Fagundes, PL, atendendo ao pedido do então candidato e ex-presidente Bolsonaro. Eu jamais permitiria algum amigo meu, algum aliado, eu participar dessa barbárie que ocorreu no dia 8 de janeiro último, invadindo o Palácio do Planalto Supremo, com quebradeira, com baderna, com desequilíbrio emocional. Não faz meu perfil. Então, eu sempre fui bem centrado nas minhas posições políticas e ideológicas. Tanto é que a União Brasil hoje está assim, muito aliado lá ao presidente Arthur Lira, naquela frente que eles formaram agora no Congresso, né? Então, as coisas estão mais ou menos no seu lugar, né? Como é que o senhor vê isso? Porque, assim, a gente percebe que o Brasil esteve extremamente dividido nos últimos 4 anos sobre Bolsonaro, radicalmente dividido, a população brasileira, os eleitores brasileiros, né? E isso não fez bem para o Brasil, nem para o governo Bolsonaro, nem para o Brasil, né? E hoje ainda tem muita repercussão nisso, né? Eu acho que o Lula vai ter que fazer um esforço enorme para dar uma quebrada nesse radicalismo, que não é bom, né? O extremismo nunca é bom para ninguém, né, doutor Júlio? Não. Nem de esquerda, nem de direita. O presidente Lula, pelo que eu conheço, foi meu colega constituinte em 88, né? Ele estava lá como deputado federal e na época até tivemos um bom relacionamento, né? Ele chegou até de comer um peixe, um pacu cuiabano na minha casa lá em Brasília, que eu sempre tive bom relacionamento com o PT moderado, o PT de centro, né? Porque o PT também tem várias alas e subalas, né? O Lula sempre foi da ala mais de diálogo, de parceria, não era da ala radical, né? Tanto é que um grupo do PT montou o PSOL, né? Outros partidos dissidentes. Então, eu tinha um bom relacionamento com o Lula. E o que ocorreu? Eu acho que o Lula tem, se ele quiser, um certo equilíbrio para realmente começar a pacificar o país, que do jeito que está é impossível. Ele também tem que controlar a língua dele. Ele está falando muita besteira desses últimos, não sei se é a idade, não sei se é a influência da Janja, não sei se é a influência de alguns assessores, mas de vez em quando ele perde o controle. Por exemplo, nessa viagem internacional que ele fez agora, nessa semana passada, à China, e depois passou lá nos Emirados Árabes, ele falou um pouco de besteira em termos de política internacional. E você sabe que a diplomacia brasileira sempre foi muito respeitada no mundo, pelo equilíbrio, pelo bom senso, pela centralidade que o Brasil sempre comportou nas demandas internacionais, em guerras, né? Tanto é que o primeiro presidente da ONU foi o brasileiro Oswaldo Aranha, né? Que foi o criador do Estado de Israel. Então, quer dizer, o Lula está um pouco nervosinho nesses últimos dias, falando que não devia, mas ele tem bom senso, politicamente ele é muito mais habilidoso que o Bolsonaro. O Bolsonaro realmente, de vez em quando, desculpa o termo, era meio desvairado, meio porra louca, falava que não devia, brigava, mas foi um governo honesto, um governo que não teve escândalo, um governo que tinha uma equipe de ministros muito bom, né? É uma equipe boa, o Bolsonaro tinha. Mas o Lula também conseguiu montar um ministério equilibrando as forças políticas, né? Tem os PT moderado, PT de esquerda, mas também tem os partidos. O MDB tem 3 ministros, União Brasil está com 3 ministros, o PSD, o senador Fávaro, que é do Gilberto Kassab, tem 3 ministros, então ele deu uma reequilibrada, né, no processo. É claro que exagerou na criação do ministério, né? 37 ministros, mas para acomodar todas as forças políticas e ideológicas do país, ele teve que ampliar os ministérios, mas Deus queira que dê tudo certo, né? Temos que torcer pelo Brasil, temos que torcer pela política econômica. A ideologia não resolve o problema, né? O que resolve o problema é essa coisa moderada, equilibrada, é o Brasil trabalhando junto, né? Porque senão fica realmente muito difícil. Doutor Júlio, durante o governo Bolsonaro, Mato Grosso não teve obras, não teve um investimento do governo federal que justificasse mesmo a relação que os mato-grossenses têm majoritariamente com o Bolsonaro. O senhor espera que o Lula possa mudar esse quadro, quer dizer, investir mais no Estado,
ter mais obra, do senhor que é um homem que trabalha engenheiro, tem essa coisa da realização, de executar. Apesar de Mato Grosso ter sido o estado mais bolsonarista do país, é possível que o governo invista em Mato Grosso, coisa que Bolsonaro mesmo não fez? O governo Bolsonaro, por incrível que pareça, foi um dos que menos investiu em obras e desenvolvimento de Mato Grosso. Há poucos dias atrás, eu entrei num debate na TV Record, no programa Notícia de Frente, com o Haroldo Arruda Júnior. Ele dizia que Tarcísio, ministro Tarcísio, é a maior enciclopédia do Brasil, poderia ter sido senador, o governador de Mato Grosso. Eu falei, alto lá. O Tarcísio, por incrível que pareça, foi um dos piores ministros do transporte para Mato Grosso. Que me desculpe o governador de São Paulo. Ele apenas concluiu 70 quilômetros da BR-163 lá no fim do Pará, chegando a Meribituba. Aqui em Mato Grosso, ele mal concluiu aqui a saída de Cuiabá, ali no Cochipó, para a BR-364-63 para Rondonópolis. Então, o governo Bolsonaro, que me desculpe os bolsonaristas, eu também fui um deles, porque vesti camisa, apoiei 2 vezes o Bolsonaro, mas em termos de realização foi muito ruim para Mato Grosso. O Mato Grosso é um estado extremamente bondoso com o Bolsonaro, em termos de ser o estado um dos mais bolsonaristas do país, mas que em termos de obras, de desenvolvimento, de progresso, pouco teve ou nada fez para o Mato Grosso. A ferrovia parou em Rondonópolis, não foi um passo para frente. As estradas nossas federais não teve nenhuma delas pavimentada, 1 quilômetro sequer no governo do presidente Bolsonaro, lamentavelmente. E não foi por falta da bancada federal, mas ele conquistou o coração dos mato-grossenses pela sua ideologia, talvez, pela sua maneira de comportar, pela sua maneira de agir, mas não por obras. Mas, mesmo assim, eu acredito que o presidente Lula terá muita dificuldade para reconquistar o coração dos mato-grossenses, porque aqui o bolsonarismo realmente é muito forte. Há poucos dias atrás, ontem, não sei se surgiu na imprensa um boato, Mauro, de que o presidente Bolsonaro, ao invés de voltar a disputar uma eleição presidencial, poderia optar para vir para ser senador. E um dos estados preferidos para ele disputar seria Mato Grosso. Eu disse, não precisa nem vir aqui. Do jeito que o povo aqui é fanático do Bolsonaro, ele se elege senador lá no Rio de Janeiro, morando em Brasília, no Rio. Eu não sou contra político de outros estados que tenha serviço prestado a Mato Grosso ou a vir a Mato Grosso. Já temos exemplo. O ex-presidente Juscelino, quando construiu Brasília, ao final do seu mandato, foi agraciado com o mandato de senador por Goiás. O ex-presidente José Sarney, quando transformou os territórios federais em estado, um deles beneficiado com a emancipação política, foi o Amapá. E ganhou, com isso, o presidente Sarney foi agraciado com 3 mandatos consecutivos, ou 2, de senador pelo Amapá. E aqui em Mato Grosso, nós já tivemos exemplo, por exemplo, o nosso conterrâneo, meu parente ilustre, Roberto de Oliveira Campos, que é do Livramento, Papo Banana, a mãe do Roberto Campos é prima irmã da minha avó, Porfíria, é povo nosso, mesmo não morando em Mato Grosso, mas sempre ajudou muito a viabilizar os grandes programas que o governo Frederico Campos deixou encaminhado e que eu realizei, carga pesada, programa rodoviário, o programa Ciborgue, tudo aquilo, foi agraciado com o mandato de senador e foi muito bom senador para Mato Grosso, ajudou muito o Estado. Agora, eu acredito que o Bolsonaro tem muito mais a ver, né, com o Rio de Janeiro, onde ele é político, com São Paulo, que ele nasceu lá em Registro, né, ali na região da Ribeirinha, região Ribeira de São Paulo, ou então até com Brasília, onde sempre ele morou em Brasília. Então ele podia ser. Mas se ele vir senador para o Mato Grosso, eu acho que é um forte candidato, dificilmente alguém teria até condição de enfrentá-lo numa eleição para o Senado Federal. Mas ele, como presidente, muito a dever a Mato Grosso. Muito, muito mesmo. A começar da maneira como ele recebia os pedidos do Mato Grosso e pouco atendia.
Ele pode ter sido presidente como realizador de obras em outros estados, mas aqui ele foi, lamentavelmente, razoavelmente fraco. Doutor Júlio, o senhor falando da questão, lembrando de Sarney, Roberto Campos. O Roberto Campos tinha um pé aqui, sempre teve um pé familiar, que o senhor mesmo colocou. Não foi o caso de Sarney no Amapá, não foi o caso dos outros exemplos que o senhor citou. E o senador da República, o senhor já foi senador, ele tem a função de representar o Estado, os interesses do Estado no Congresso Nacional. Tanto é que tem aquela paridade de números, são 3 senadores por estado, diferentemente da Câmara Federal, que é representação da população, né? E isso abre, quer dizer, a participação do Bolsonaro, eventualmente se acontecer, tira espaço de gente daqui comprometida com o Estado. E eu estou falando isso, me reportando a uma situação que pode acontecer aí na frente. Por exemplo, nós temos o governador Mauro Mendes, que vem fazendo uma gestão excepcional do União Brasil, do seu partido, apoiado pelo senhor, vem fazendo uma gestão fora da curva. Pode ter uma crítica pontual aqui ou acolá, mas, no geral, a gente percebe que Mato Grosso avançou muito, né, com o apoio do União Brasil, do senador Jaime Campos, do senhor. Aliás, a construção política foi muito boa e o resultado de gestão que a gente vê hoje acaba... É natural, por exemplo, que o governador Mauro Mendes possa postular uma das 2 vagas para o Senado. Nós temos o senador Jaime Campos, que é um candidato natural da reeleição, obviamente, né? E assim por diante. Quer dizer, o senhor não acha que politicamente isso desestrutura um pouco a questão local, desvaloriza a questão local, apesar dessa paixão toda injustificada, como o senhor disse, do ponto de vista das obras públicas, mas existe verdadeiro. Você não acha que isso traz um problema sério para Mato Grosso? Atrapalha muito, né? Aliás, vai fazer um imbróglio total no processo de 2026. Como você disse, é quase natural, depois de 8 anos do governo, sendo um bom gestor, não é um político excepcional. Politicamente, o Mauro deixa muito a desejar. Eu falo como seu amigo, sou aliado, já falei isso para ele podia ser mais afável politicamente. Não é o político dos meus sonhos, mas como gestor é excepcional. Vai ser o grande governador da saúde, vai deixar pronto, entregue à população, 4 hospitais regionais e 2 grandes hospitais central. O Hospital Central aqui do CPA, que foi começado no meu governo há 40 anos atrás, e o Hospital Universitário Júlio Miller, na saída para Santo Antônio. Então, são grandes hospitais de referência. E mais os hospitais regionais, de Alta Floresta, Confresa, Tangará da Serra, enfim, está fazendo um grande governador na área rodoviária também. Construção de estradas, pontes, asfaltamento de rodovia. Quer dizer, como gestor, vai ser um governo à maneira Pedro Pedrocian, que foi, na época da década de 60, um dos maiores governadores que nós tivemos em Mato Grosso, de saudosa memória, porque eu tive o privilégio de trabalhar no seu governo no início da minha carreira como engenheiro da Codemate. O que ocorre? Mas é um quadro difícil, né? Você já tem o Mauro, que é um candidato quase natural a senador. Tem o senador Jaime Campos, que não sabemos as suas pretensões, se ele tem pretensão de ser reeleito, ou de disputar o governo do Estado, ou de encerrar sua carreira, não discutimos isso politicamente no partido. Tem o senador Carlos Fávaro, que está hoje ministro da Agricultura e tem toda a potencialidade também para pretender uma reeleição de senador, fora os outros políticos, Zé Medeiros, que é bolsonarista, fanático, que tem uma ligação muito forte com o Bolsonaro, também sonha em voltar a ser senador, né? Já que ele foi senador na sucessão do nosso Pedro Táxi, e ele gostaria, já sonhou 2 vezes em voltar para o Senado e não consegue. Então, quer dizer, temos vários quadros locais que têm muito mais compromisso, muito mais conhecimento da realidade do Estado de Mato Grosso, em especial dos municípios do interior. Então, realmente, uma candidatura extraterrestre, como diz o termo, vindo lá
vindo lá de Marte e caindo em Mato Grosso, isso pode atrapalhar. Mas, em todos os casos, vamos aguardar, né? Vamos torcer para que as coisas não aconteçam por aqui, fica por lá, né? Por Brasília. Eu acho que ele é um candidato natural. Se não tiver problemas da justiça eleitoral, a disputar Eu a acho que presidência em 2026. E é o mais, fortíssimo candidato. mas o mais provável é isto, né? Acho que a elegibilidade é uma coisa que está mais concreta, está mais próxima do que a possibilidade de uma candidatura, seja lá aquilo que ele pretender. Perfeito. Senador, vou lhe chamar de senador, vou lhe chamar de governador, porque o senhor teve um papel tão importante em Mato Grosso, papel histórico. Eu sempre falo, ideologicamente, eu acho que eu sempre tive mais para o centro-esquerda e o senhor mais para o centro-direita. Mas sempre houve um respeito mútuo muito grande. Eu tenho um orgulho muito grande de ter trabalhado na TBO, ter trabalhado na Rádio Industrial, ter trabalhado no estado de Mato Grosso. Tem uma história profissional minha de chegada aqui em Mato Grosso, que foi o Grupo Futurista, foi extremamente importante, e eu reconheço Dá portas abertas ainda para você e para a sua digníssima esposa. Obrigado, senador. Grande companheira. Ia falar aqui de Dona Isabel, que é uma pessoa que foi extremamente importante também na minha vida, trabalhei direto com ela há muito tempo. Então, assim, mas a gente percebe o seguinte, quer dizer, que essa questão política, essa construção política, ela precisa mesmo de muito diálogo, de muita atenção, de uma visão. E o senhor falou, o senhor tem uma coisa que eu acho que é importante. Todo mundo que de alguma maneira apoiou o Bolsonaro prefere não falar de obra, não falar de realização, não falar o que trouxe de benefício, né? Então, e o senhor foi muito corajoso de falar, não, olha, temos que reconhecer que não fez nada. Conquistou por questões ideológicas mesmo, mas de concreto não tem nada. A gente vai de novo para um intervalo, rapidinho, a gente já volta, e aí vamos falar um pouquinho da política local. As pessoas precisam ouvir, eu quero saber da sua atuação lá na Assembleia Legislativa. Doutor Júlio, vamos falar um pouquinho de Mato Grosso? A gente falou de Bolsonaro, de política, e eu queria falar um pouquinho do União Brasil em Mato Grosso. União Brasil, um partido que tem o governo do Estado, que tem um posicionamento muito bom na Assembleia Legislativa com seus parlamentares, mas que tem uma situação das próximas eleições municipais que pode levar a um racha, que pode levar a uma situação de dissidências, enfim, que é essa disputa entre Eduardo Botelho e o presidente do partido, Fábio Garcia. Os dois com legitimidade para pleitear, obviamente, a disputa da prefeitura. Mas como é que o senhor vê, como é que o senhor se posiciona? O senhor, como eu falei na abertura, que o senhor é tido como um dos generais da política. Aliás, uma definição sua mesmo, numa entrevista que eu fiz há muitos anos atrás, e que o senhor dizia assim, não, Jaime é coronel, mas eu sou general, né? Essa frase eu nunca esqueci. E, de fato, o senhor sempre teve uma posição importante nas disputas políticas aqui do nosso estado. Como é que o senhor vê essa situação do União Brasil? Será acha que Mauro Mendes vai conseguir contornar e ajustar isso? Ele como governador, como uma liderança expressiva do partido? De que maneira o senhor, o senador Jaime, dessa velha guarda aí, eu não posso falar velha guarda da União Brasil, né? Porque é da história aí da centro-direita mato-grossense. A União Brasil é fruto da fusão do Democratas antigo e do PSL. Criou-se a União Brasil, partido muito forte, consolidado em Mato Grosso, com uma maior legenda. Hoje nós temos o governador Mauro Mendes, reeleito agora, recentemente, o senador Jaime Campos, no meio do mandato, mas com um desempenho muito brilhante. Elegemos 2 deputados federais, entre os quais o mais votado do estado, que foi o Fábio Garcia, e também o Coronel Assis. Elegemos 4
estaduais, deputado Botelho, deputado Dilmar, deputado Sebastião, deputado Júlio Campos. E temos organização em quase todos os municípios, mas vem a sucessão municipal. Não só em Cuiabá, nós temos alguns problemas de disputa interna, como também em vários municípios de Mato Grosso que vamos ter que administrar com muita tranquilidade. Em Cuiabá, nós temos 4 nomes falados, mas apenas 2 nomes realmente consolidados com interesse de disputar a prefeitura na sucessão de Manuel Pinheiro, que é o deputado Eduardo Botelho e o deputado Fábio Garcia. 2 grandes companheiros, 2 grandes forças políticas, com características diferentes, né? O Fábio com uma atuação brilhante lá em Brasília, o Botelho com uma atuação muito forte aqui na Assembleia Legislativa, né? E agora nós temos que ter um equilíbrio para, certo, dividir, porque uma divisão no seio do partido vai ocasionar a nossa derrota. Ou se o deputado Botelho for o candidato a governador, é candidato. Ou por que não preparamos o Fábio Garcia para nosso candidato a governador em 2026? É um nome jovem, leve, consegue unir o partido em todo o estado, ele é presidente atual do partido, é um nome que penetra em todo o Mato Grosso e que até hoje nós não temos, a União Brasil não tem um nome bom, assim, preparado. Eu já disse isso, Fábio Garcia. Fábio, deputado, é mais fácil nós fazermos você do que prefeito de Cuiabá. Mas está muito cedo, talvez o Mauro não queira ir para governador, quer ir para prefeito, então vamos preparar você, né? Quem sabe? Mas uma política que a gente construir sem discórdia. Eu acredito que os dois têm bom senso e sabem que não vamos desconhecer, Mauro. A situação aqui em Cuiabá não é tão fácil para nós irmos para o segundo turno, não, porque é uma eleição em 2 turnos. Nós temos que estar muito forte e unido para irmos para o segundo turno, porque nós temos alguns problemas sérios. Nós temos 3 outros nomes, 3 outros segmentos fortes. Tem o Abílio, que é o candidato natural, forte, do bolsonarismo aqui na capital, e o bolsonarismo é forte em Cuiabá. Nós temos o PT do Lula, que pode lançar ou a Rosa Neide ou o Lúdio Cabral, que são nomes expressivos da esquerda, né? E temos também o grupo do Manuel Pinheiro. Não se iluda, não. Com todo o desgaste da saúde, de buraco, Manuel Pinheiro, o grupo do pinheirismo, como diz isso hoje, ainda tem 35% a 30% da opinião pública que apoia ele. Você faz a pesquisa, 65% está zangado com ele, mas tem 35% que não está. Então, quer dizer, e a força do poder... E se divide, né? Muitos candidatos, acaba virando um problema mesmo. Corre risco da gente não ir para o segundo turno, né? Então, quer dizer, temos que ter muita habilidade. Eu acredito que bom senso nós temos, tanto Botelho, quanto Fábio Garcia, quanto Jaime Campos, Mauro Mendes, Júlio Campos, Sebastião, Dilmar. A cúpula do partido tem que agregar valores e preparar para uma disputa difícil que é a Prefeitura de Cuiabá. Não, é muito sábio. Eu acho que política se faz isso, né? Com serenidade, com avaliação, com sabedoria. Com tranquilidade. Mas olha, e eu estou falando nisso porque realmente vai ser um momento muito difícil, né? O Mauro Mendes só tem a opção de ser candidato a Senado ou presidente da República, mas acho isso muito distante. Se a gente avaliar do seu ponto de vista de gestão, né, doutor Júlio, o Mauro não é um nome impossível, não. Não é um Dante de Oliveira, né? Que era visionário e tinha essa possibilidade, Júlio Campos, que sonhou também um dia, naquela época do pós-regime militar, então, mas seria um nome expressivo pela gestão boa, dinâmica e competente, como ele vem fazendo em Mato Grosso. O senhor sempre foi muito sincero com as suas falas, o senhor não tem esse negócio de papa na língua, de ficar passando a mãozinha, o senhor fala o que o senhor pensa. Como é que o senhor analisa o governo de Mato Grosso? Nós já estamos finalizando aí, caminhando para o final do programa, estava checando aqui o nosso tempo, e eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do governo do Mauro, né, e das perspectivas. E queria muito que o senhor falasse da sua... O senhor tem uma missão importante lá como presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, um posicionamento importante na Assembleia. Aliás, o senhor dá ao Legislativo uma dimensão muito maior, né, com a sua presença, por conta da sua história, obviamente.
Então, eu queria saber o seguinte: como é que o senhor pretende tocar sua função lá na Assembleia e como é que o senhor avalia, em poucas palavras, o governo do Mauro Mendes? Olha, veja bem, eu, como deputado estadual, para me ser candidato, eu fiz um documento, né? Uma plataforma de trabalho. Qual o papel do deputado e qual a proposta que eu queria desempenhar como deputado estadual. Porque não teria sentido eu voltar a ser deputado só por ser deputado. Eu tinha que ter umas bandeiras. E as minhas bandeiras, uma das grandes bandeiras que eu vou defender é a agroindustrialização do Estado. Está na hora de Mato Grosso pensar grande. Está na hora de Mato Grosso de ser apenas o Estado produtor, de entregar o seu produto primário, né, ao mercado nacional e internacional, sem pensar na industrialização. Não se justifica. Nós temos o maior produtor de soja, maior produtor de algodão, maior produtor do milho e maior produtor de carne do Brasil. E nós não temos, até hoje, uma política agroindustrial aqui no estado, não temos indústria. Sabe que Mato Grosso produzir maior quantidade de couro e não ter uma fábrica de O calçado aqui em setor Mato calcino. Grosso? Não tem uma fábrica de tecido até hoje. Diziam antigamente, no passado, você lembra? O Mato Grosso não pode ser um estado industrial porque não tem energia. Hoje é um blefe isso. Hoje o Mato Grosso é um estado exportador de energia. Diariamente nós mandamos milhões de quilowatts de energia pelas linhas de transmissão para abastecer São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Então o Mato Grosso hoje poderia muito bem ter uma política de incentivo para a agroindustrialização. Ali em Primavera do Leste, Campo Verde, é a maior produção de algodão. Por que não trazer uma indústria tecido daquela região? E eu defendo mais uma tese, de que a indústria não precisava ficar dentro de Primavera ou de Campo Verde, mas sim do outro lado da estrada, que é Poxoréu, que é um município decadente, é um município pobre, que tem toda a infraestrutura, mas que hoje não tem geração de emprego e renda, nada. Então, nós poderíamos até melhorar a distribuição de renda entre os municípios mato-grossenses, incentivando nesses municípios, né, menores, ao lado dos grandes municípios produtores, a política industrial. Temos que também, urgentemente, começar a industrialização do nosso minério. Mato Grosso é um estado que explode o seu subsolo de riqueza mineral. E eu estive agora em Aripuanã, só o Grupo Votorantim está investindo no minério, numa indústria de minério, mais de 5 bilhões de reais, gerando 10 mil empregos. Aripuanã explodiu, Mauro. Se você voltar lá, você não acredita. A empresa já pavimentou o aeroporto, construiu um hospital de primeiro mundo, os hotéis lá estão lotados, os restaurantes, a cidade transformou. Então, nós estamos na hora de nós. Porque uma fazenda, Mato Grosso hoje tem milhares de produtores rurais. Uma fazenda gera 20, 30 empregos. Uma indústria, 1.500, 2.000 empregos. Aí está a Sadia Oeste, que hoje chama Mafrig, em Várzea Grande, que eu trouxe da década de 70, quando era prefeito. Hoje, a Mafrig gera, no município de Várzea Grande, 3 mil empregos. 3 mil pessoas vivem trabalhando. A indústria da Coca-Cola, refrigerante Noroeste, que eu também trouxe quando era prefeito para Várzea Grande, hoje tem 1.500 empregados. Quer dizer, e com a renda melhor. Então, quer dizer, está na hora de fazer a bandeira da regulação fundiária. O cidadão vai investir, quer tranquilidade jurídica, a segurança jurídica. Então, nada mais do que a segurança jurídica é a documentação do proprietário rural, é pôr o intermate para documentar esse pessoal. Nós temos ainda milhares de famílias que têm o seu lote, que tem a sua casa e não tem o seu documento. Já começou muito. O governo Mauro Mendes está fazendo um grande trabalho em parceria com a Assembleia Legislativa para documentar aqueles antigos moradores do Tijucal, do CPA, casas que eu construí pela antiga Coab e que até hoje o pessoal não tem o seu documento, está entregando. Na próxima semana, 1.000 casas serão documentadas lá no CPA. Então, nós temos uma política também habitacional. Está na hora de preocupar com a população mais pobre. Isto é uma das minhas dificuldades de ficar muito próximo do governo Mauro, porque ele não está tendo muita sensibilidade social. Está na hora de fazer com que o FETAB, quando o saudoso governador Dante criou o FETAB, dizia que 25% dos 100% de recursos arrecadados era para investir no social, na ação popular. E o governo Pedro Táxi não investiu,
o governo Mauro não vem investindo e nós hoje não temos mais casa para pobre. Milhares de jovens estão casando, eu vou morar com o sogro, com a família, porque não tem uma chance de comprar uma casa. Quem faz uma política social é o tal do MRV, uma construtora que você tem que ter 20% do seu bolso para dar a poupança para comprar uma casinha, um apartamentinho de 40, 50 metros aqui em Cuiabá e todo o Mato Grosso. Então, na hora do governo, da Assembleia, cobrar que a OFETAB seja investido também na vida popular. Não é possível. Por que Grosso investe em parque, em autódromo, investe e esquece os populares? Então, algumas discordâncias que eu tenho com o governo Mauro Mendes é nesse sentido. Mas o governador já prometeu que agora ele vai construir, neste segundo mandato, 40 mil casas populares. Deus queira que realmente seja verdade. Aí ele fecha o governo com total tranquilidade, com todo o nosso respeito, porque o social também é valorizado. Porque quem um pouquinho do social é a Virgínia, que é uma pessoa muito sensível e muito honesta dessa parte, que tem cuidado com muito carinho da população mais carente. Doutor Júlio, infelizmente, o nosso tempo acabou, já estourou, vou ter que fazer uma ediçãozinha para a gente conseguir encaixar todos os assuntos. E eu quero lhe agradecer muitíssimo, acho que o senhor tem uma contribuição enorme ainda para dar para Mato Grosso, a sua experiência, a sua vivência, a sua sabedoria e, sem dúvida nenhuma, a sua eleição para a Assembleia engrandeceu muito, muito o Palácio Dante de Oliveira, engrandeceu muito a política mato-grossense. Então, parabéns pela sua atuação e um grande abraço. Um grande abraço, obrigado, até uma próxima oportunidade. Nossa República vai ficando por aqui e volta na próxima semana com uma nova entrevista, com um novo papo importante de interesse dos mato-grossenses. Um grande abraço a todos.